Olá pessoal, na aula de hoje iremos estudar os dispositivos de proteção que são utilizados em comandos elétricos. Podemos dividir em duas categorias principais os problemas que são causados em instalações elétricas: sobrecorrente e curto-circuito. A sobrecorrente é quando a corrente que está passando pelo circuito ela é acima do valor nominal. Um curto-circuito é quando um potencial de fase ele entra em contato com um potencial nulo, neutro ou termo, provocando uma elevação de corrente no intervalo muito curto de tempo. Esses danos eles são causados principalmente por uma sobrecarga no eixo do motor, por um problema no enrolamento, na bobina do motor, problemas na rede elétrica como desequilíbrio de cargas, sobretensões. Então, para amenizar esses danos, nós vamos estudar quais dispositivos são utilizados para isso. Bem, falando dos dispositivos de proteção, nós vamos mostrar para vocês 4 tipos, ok? Iremos falar sobre o fusível, sobre o disjuntor termomagnético, disjuntor motor e relé térmico. Vou apresentar aqui para vocês. Então a gente vai passar por cada dispositivo fusível, discutir todos o princípio de funcionamento, os componentes, aplicações, disjuntor termomagnético, relé térmico, discutir quais são os códigos, e o disjuntor motor. Iniciando agora com os fusíveis. Então o fusível ele tem como principal função proteger o circuito, o motor, contra curtos-circuitos. E tem um outro detalhe que a gente precisa entender, é que trabalhando com motores, o fusível vai ter um efeito retardado. Por quê? Porque eu vou ter a corrente de pico, então ele tem que aguardar essa corrente de pico e em seguida a corrente se estabiliza. Essa corrente, na sequência, se passar do valor nominal, no intervalo muito curto de tempo, ele vai atuar. Então, qual o tipo de fusível que a gente vai discutir aqui? A gente vai falar sobre o fusível Diaz-Ed e sobre o fusível NH. Destacando que a gente não vai abordar em comandos os fusíveis usados em eletrônica, aqueles fusíveis em automóveis. Então, nosso foco seriam esses dois grupos de fusíveis. Bem, tratando do fusível, a gente precisa entender que existem 3 partes principais: os contatos, o corpo isolante e o elo de fusão. Então são 3 características padrões em todos os fusíveis. E a gente vai destacar, tanto aqui na peça como em algumas figuras, como seria essa lógica. Então, analisando aqui essa figura, eu vou ter os contatos, dependendo do modelo. Eu vou ter o corpo isolante, certo? Em porcelana, por exemplo. E aqui o principal dispositivo, que é justamente o elo de fusão. Se a corrente nominal que passar por aqui for superior à de projeto, esse elo vai se romper. Então, na hora que eu olho, por exemplo, para esse fusível aqui, então eu tenho o corpo isolante, eu vou ter aqui nas extremidades os contatos e internamente eu vou ter o elo de fusão. Então, o material vai descrever um pouco sobre o contato, o corpo isolante, que vai envolver o elo de fusão, material. Também podemos observar aqui na figura as 3 características se replicando em qualquer tipo de fusível: os contatos, o corpo isolante e internamente o elo de fusão. Ok? Para cada componente que nós vamos estudar, vai ser de fundamental importância aprendermos qual é a sua simbologia. Na hora de montarmos os esquemas elétricos, os projetos, a gente precisa identificar também o dispositivo pela sua simbologia. Então, essa simbologia de um fusível. Um outro parâmetro importante que nós precisamos entender é justamente o gráfico que mostra o tempo de atuação do fusível. Então, vou pegar aqui um exemplo para a gente poder entender.
Eu tenho aqui um fusível com a corrente nominal de 4 amperes e a sua curva de atuação. Eu tenho no eixo aqui, no eixo X, a corrente de fusão e aqui o tempo que vai levar em segundos para que ocorra a abertura do elo de fusão. Então a gente consegue entender que quanto maior for a corrente de fusão, menor vai ser o tempo de atuação. Então na hora que eu enxergo aqui essa curva do fusível de 4 amperes, eu vou ter justamente essa relação. Quanto maior a corrente, menor o tempo de atuação. Essa curva serve principalmente para a gente poder realizar uma seletividade de atuação dos dispositivos de proteção na sua sequência, tentando projetar para que o dispositivo mais próximo do defeito ele atue primeiro. Uma outra informação importante no estudo de fusíveis é justamente o seu dimensionamento. Então nós vamos projetar, eu tenho aqui por exemplo um fusível de 2 amperes, então qual vai ser o critério para a escolha desse fusível, da corrente nominal desse fusível? Então a gente vai pegar a corrente do motor e aplicar um fator de 20%. Então a corrente F de fusível tem que ser maior ou igual a 20% do valor da corrente nominal do motor. Então por que o maior ou igual? Porque a gente vai procurar, se não tiver o valor exato da corrente difusível projetada, qual é a que se aproxima. A primeira família de fusíveis que a gente vai estudar são os fusíveis de AZ. Então a gente vai passar por algumas características importantes. Uma delas, estou aqui com 3 fusíveis aqui. Eu estou com fusível de 2 amperes, 4 amperes e 16 amperes. Então a gente vai observar que fora a corrente nominal, dependendo do valor de projeto da corrente do circuito, existe também um outro indicador, uma indicação de cor, que representa a corrente nominal do fusível. No conjunto de AZ, no bloco de AZ, ele é composto por alguns componentes e a gente vai detalhar um pouco mais cada um deles. Então, quais são as partes constituintes de um fusível do bloco de AZ? Então, eu vou ter a base, o anel de proteção, o parafuso de ajuste, o fusível e a tampa. E aqui na parte superior da tampa, a gente vai poder ver esse visor, esse vidro, que vai justamente indicar se houve ou não um rompimento do elo de fusão. Então, analisando cada uma desses componentes, eu vou ter aqui a base. Internamente aqui eu vou inserir o parafuso de ajuste, e aí destacar que esse parafuso de ajuste vai ser de acordo com a amperagem. E aí, por exemplo, num fusível de 16 amperes, devido à amperagem, eu vou ter essa bitola aqui maior. Então, eu tenho que alterar o parafuso de ajuste. Eu tenho aqui o anel de proteção. Eu vou inserir o fusível e, na sequência, eu vou inserir a tampa. Então, a gente observa que, com o conjunto completo, eu vou ter aqui os contatos de entrada e saída do circuito, obrigando a corrente a passar por dentro do fusível. Então aqui uma outra figura que destaca os componentes e mais uma vez a gente observa que o valor da corrente vai interferir, na bitola dos contatos do fusível, consequentemente numa troca do parafuso de ajuste. O segundo grupo que a gente vai estudar é a família NH. Essa família é utilizada para circuitos com potências maiores, com correntes mais elevadas, mas que mantém as mesmas características que a gente estudou anteriormente, como os contatos nas extremidades, o corpo isolante e internamente o seu sistema de fusão. Então eu tenho aqui as partes constituintes, a base, onde eu vou encaixar o fusível, e aqui eu vou ter uma estrutura para poder realizar a retirada desse fusível. E aí podemos observar o dispositivo que vai realizar a fusão, e também eu tenho um detalhe que é um indicador
de queima, a espoleta do fusível. Então eu consigo identificar se internamente o dispositivo de fusão ele foi acionado. Um outro dispositivo de proteção bastante utilizado, mas esse mais em instalações elétricas, é mais comum para vocês, são os disjuntores termomagnéticos, né, trifásicos, monofásicos, bifásicos, e a gente vai entender um pouquinho como é o funcionamento interno deles. Então, primeiro entender que o disjuntor, eu posso ter uma operação repetitiva nele, ele identifica quando acontece uma atuação, e aí depois do problema sanado, a gente pode reabilitar o disjuntor e ele, dependendo do funcionamento dele, da característica dele, ele pode ter uma ação específica contra sobrecorrente, contra curto-circuito ou então as duas ações agregadas. Então a gente vai entender um pouquinho como seria a explicação para isso. Numa função magnética ou térmica de sobrecorrente, então o que é que vai acontecer? Quando eu tenho uma função apenas térmica, então eu vou observar aqui pelo circuito de entrada e saída da corrente, um par bimetálico, e aí devido ao aumento da corrente, o aquecimento desse material, eu vou provocar o acionamento do dispositivo. Então eu tenho aí uma função térmica. Uma função eletromagnética ou com foco no curto-circuito, na proteção contra o curto-circuito, o que é que vai acontecer? Entrada, passagem da corrente e saída da corrente. Então aqui nessa bobina, devido à variação elevada de corrente no intervalo de tempo muito curto, eu vou criar aqui um campo magnético provocado pela passagem de corrente que vai atrair essa peça, provocando um acionamento do dispositivo de proteção. Ou eu tenho aqui um disjuntor com as duas funções agregadas, uma ação termomagnética, tanto por aquecimento de sobrecorrente nesse dispositivo, como a criação de um campo magnético devido a uma elevada corrente de curto-circuito. Temos aqui também simbologia, que podemos utilizar nos diagramas elétricos. Então, reforçando, é importante entender e compreender as simbologias. E aí eu queria destacar aqui também, nessa análise de curva, na hora que eu tenho uma ação magnética e uma ação térmica. Então, no eixo aqui de tempo versus corrente, quando eu tenho uma característica magnética, uma característica de curto-circuito, então representa uma corrente elevada por uma atuação num tempo menor. Na hora que eu tenho uma curva com característica térmica, eu tenho uma corrente que ultrapassou o valor nominal do circuito, e aí na medida que eu começo a provocar um aquecimento no dispositivo, eu vou ter uma atuação térmica num tempo um pouco maior. Então, essa é uma ideia de análise de curva por uma característica térmica e magnética. Após uma análise tanto do fusível e do disjuntor, surge a pergunta: e aí, qual eu devo utilizar? Então, primeiro entender as diferenças de atuação. Um fusível com foco na principal foco na ação de curto-circuito. O disjuntor vai depender do tipo de disjuntor, mas aí quando eu tenho um disjuntor com a característica também de curto-circuito e quero comparar os dois dispositivos de proteção, então eu preciso entender em relação ao fusível um valor bem mais barato, mas que ele só funciona ele deixa de funcionar após a atuação, após o rompimento do elo de fusão. Diferente do disjuntor, né, um valor mais elevado, mas que permite, após a identificação do erro, utilizar mais uma vez, rearmar o disjuntor. Falando agora do disjuntor motor, e aí geralmente esse dispositivo é novo para a maioria de vocês, mas o disjuntor de motor ele é um dispositivo de proteção que pode atuar tanto contra o curto-circuito como a sobrecorrente. E o detalhe é que, dependendo da potência do motor, para menores potências, que vão estar ligadas diretamente aqui no disjuntor motor, ele funciona como um dispositivo de manobra. Então, destacando algumas características dele, uma delas, a principal,
porquê do nome, né, disjuntor motor. Estudamos anteriormente aquela ação retardada em relação à corrente de partida do motor. Então, imagine um motor com corrente nominal de 10 amperes. Na partida do motor, essa corrente pode, dependendo da característica da carga ligada ao eixo, essa corrente pode chegar na partida a 8, 9 vezes a corrente nominal. Então, o disjuntor motor, ele não vai identificar, ele vai ter um tempo de retardo para não atuar durante essa corrente de partida. Um outro ponto importante que a gente vem sempre abordando é justamente a simbologia. Então, isso aqui é um exemplo de simbologia. E destacando também essas duas figuras aqui, esses dois símbolos, onde esse aqui representa uma ação de curto-circuito do disjuntor motor e esse daqui uma ação uma ação térmica do motor contra a sobrecorrente. Iremos analisar agora o relé térmico. Então, o relé térmico ele atua na sobrecorrente do motor. Então, a corrente passou do seu valor nominal, vai iniciar um processo de aquecimento. Então, o relé térmico vai atuar nesse sentido, com foco na sobrecorrente. E vamos também entender um pouquinho o princípio de funcionamento. Então, eu vou ter um par bimetálico em série com a fase do motor, do circuito. E aí, à medida que essa corrente passa do seu valor nominal, seu valor projetado, esse par bimetálico aqui vai começar a sofrer uma dilatação, existe uma diferença entre os coeficientes de dilatação linear, provocando uma deflexão no par bimetálico, acionando um dispositivo de abertura do relé térmico. Um outro detalhe importante é a gente abordar também um pouquinho do dimensionamento do relé térmico. Então eu vou fazer um ajuste de 15 a 25% da corrente nominal do motor. Então eu vou ter essa corrente de ajuste aqui com uma faixa de operação, mas a gente precisa, né, destacar uma observação. Alguns motores, de acordo com a placa nominal do motor, ele pode possuir, por exemplo, um fator de serviço de 1.15. Então o que seria esse fator de serviço? É um motor que, de acordo com a descrição técnica, ele pode suportar uma sobrecorrente em ações momentâneas de algum tipo de situação adversa do motor. E aí, tendo ciência disso, eu faço um ajuste da corrente nominal do relé térmico no fator de 1,25. Um outro ponto para a gente destacar é a simbologia, apresentando alguns códigos. Então eu tenho aqui a simbologia das chaves de força, dos contatos de força do relé térmico e dos auxiliares. 97, 98, normalmente aberto, 95, 96, normalmente fechado. E apresentando aqui no relé térmico, também sempre é importante fazer essa comparação direto com o dispositivo. A gente pode observar justamente isso. 96 NC, 98 NO, 97 NO, 95 NC. Então os contatos normalmente fechados, que a gente acabou de ver, 95, 96, contatos normalmente abertos, auxiliares, 97, 98. E aqui os terminais de saída, logo aqui abaixo, os terminais de força, e aqui acima também na peça. O parafuso de ajuste, do valor de corrente nominal, e também eu vou ter no relé térmico, dependendo de como eu configuro essa chave, as situações de como será esse rearme. Eu vou ter um rearme automático, um rearme manual, então eu posso deixar o relé configurado para que eu tenha que vir mecanicamente habilitar o retorno dele, ou após o par metálico ele se resfriar, o relé térmico ele seja acionado automaticamente.